Fala, advogado! Você já se perguntou por que tantos advogados criminalistas nunca conseguem sair daquele ciclo de honorários baixos sendo uma área tão rentável? Mas é um erro crucial que 90% deles cometem e hoje eu vou te mostrar como evitá-lo aqui neste vídeo, tá? Se você sente que está preso, doutor, nesse ciclo, então prepare, porque isso pode mudar a forma com que você advoga na área criminal para sempre. Vou te contar a história aqui de um ex-aluno meu, do Pedro, né? Hoje o doutor Pedro, que é um advogado que tinha tudo para ser bem sucedido. Ele trabalhava no escritório dele 12 horas por dia, quando ele tomar café lá de vez em quando. E ele me contou isso. E ele vivia praticamente só de casos da Defensoria Pública, aquele convênio que os advogados novos fazem. E ele aceitava qualquer caso e achava, né, por ele, que com mais experiência os grandes clientes chegariam. Mas acontece que os meses passaram e os únicos contratos que ele fechava eram honorários baixos, porque ele tinha que pagar o aluguel do escritório. E se ele arriscasse cobrar um pouco mais daquele cliente que entrava, ele poderia ir embora e ele ficava sem os honorários, inclusive, para pagar o aluguel. Então o pensamento dele, ele me disse que era: é melhor um pouco, professor, né, do que muito. Mas aconteceu uma coisa, a frustração dele só crescia e ele começou a duvidar de si mesmo, ele falou. E talvez você já tenha sentido isso. Como se o problema fosse o mercado saturado, ou que as pessoas preferem aqueles criminalistas de cabelo branco com muita experiência. Ou, né, talvez também pensava sobre falta de oportunidade. Mas o verdadeiro erro, doutores, estava bem na frente dele. Ele não percebia. Não percebia. Pensa comigo. Quantas vezes você sentiu que seu esforço ele não era suficiente, mesmo dando tudo de si? Isso não é sobre trabalhar mais, mas sim sobre trabalhar certo. Eu demorei para aprender isso na minha advocacia e falei isso pro Pedro. E o que impede 90% dos advogados em progredir? Essa é a pergunta que muitos fazem, né? Então vamos falar sobre isso agora. O grande erro da maioria dos advogados que eu aprendi durante esses mais de 12 anos atuando é depender exclusivamente, muitas vezes, do marketing boca a boca ou de indicação para atrair cliente quando o cliente entra e não sabe o que fazer. Eles acreditam, muitos advogados, que para ser um bom advogado, né, tem que ser para ser procurado por clientes que pagam bem, né, ele precisa ter muita experiência, muitos anos de experiência. Mas eu te garanto uma coisa, doutores, preste bem atenção. Tem clientes que você acha que não podem te pagar, mas ele tem uma coisa que você não tem até casa própria. Aí você vai falar, mas então algo está errado. O que realmente importa, doutores, é o posicionamento. E o cliente saber o que ele está pagando. Por que vale 15 mil os seus honorários? Por quê? Você precisa ser visto, doutores, como um especialista na área criminal. Clientes que pagam honorários altos querem o melhor. O que você precisa mostrar é que você é a escolha certa. Então, o que eu vou te explicar agora? Preste bem atenção nessa dica. 70% dos clientes decidem a contratação com base na percepção que ele tem de você antes mesmo da reunião. É sobre como você se apresenta tanto offline como online, como se posiciona no seu dia a dia. As pessoas te veem como advogado 24 horas ou apenas quando você está naquela roupa social. Você precisa começar a repensar um pouquinho nisso. Por quê? Essa comunicação que vai falar sobre o seu valor. Isso é a primeira etapa de altos honorários. Se você continuar cometendo esse erro, doutores, as consequências podem ser ainda muito mais graves. Imagina só, continuar aceitando casos com honorários baixos, sem tempo para sua família, sempre estressado, com medo de não pagar as contas. O que vai acontecer? Aos poucos você começa a pensar se realmente escolheu a carreira certa, ou se não, o que acontece com muitos advogados? Vou prestar concurso público. E quando você olha os outros colegas que conseguem contratos altos, você pergunta, mas por que eu não? O mercado, doutores, ele não espera por ninguém. Se você não se posicionar agora e souber estratégias de receita recorrente, por exemplo, ficará cada vez mais difícil sair dessa realidade. Mas fique tranquilo, eu falei de coisas ruins aqui do Pedro, mas existe uma solução, uma forma de você virar esse jogo e começar a atrair clientes que você merece. E foi o que eu falei pro Pedro. O que eu falei para esse meu aluno, que era um dos melhores alunos da faculdade, tá? Mas antes eu queria que você imaginasse uma outra realidade. Que você tem um escritório conhecido no mercado criminal, com clientes que não questionam seus honorários, seu nome é associado a casos de sucesso, aí da sua região, da sua cidade, e as pessoas te procuram por indicação e pela sua presença estratégica no mercado. Você finalmente tem um controle aí sobre a sua carreira e sabe como crescer cada vez mais. E foi exatamente isso que o Pedro conseguiu. Ele corrigiu um erro grosseiro que ele estava no escritório dele, de posicionamento e de estratégia. Hoje ele fecha contratos
de muito mais de 10 mil reais e vive da advocacia dos sonhos. Ele aprendeu a demonstrar para o cliente por que 10 mil reais de honorários com as técnicas corretas. E aqui eu quero te chamar para uma atenção para você. Você também pode alcançar esse resultado, mas o primeiro passo é entender como se posicionar de forma a atrair clientes certos e demonstrar para eles que eles podem ter os seus serviços como um profissional mediante, por exemplo, um pagamento mensal atrelado a diversos tipos de trabalho a serem realizados. E não apenas demonstrar que o processo custa 10 mil, né? Mas demonstrar para o seu cliente que você irá, por exemplo, de forma bem genérica, apresentar para ele vários serviços. Você vai apresentar, por exemplo, liberdade provisória, HC, ANPP, audiência, alegações finais, memoriais, recurso de apelação, sustentação oral, execução criminal, com um valor X. E aqui o que você faz? Rapidamente você mostra para ele a tabela da OAB, quanto ficaria cada valor de serviços separados. Obviamente, isso atrelado a uma técnica de persuasão correta. Por isso que você precisa saber quais são essas técnicas e aplicar essas técnicas no dia a dia. Doutores, a decisão de mudar está nas suas mãos. Se você continuar cometendo os mesmos erros, ou seja, que erro é esse, professor? Meus honorários são 15 mil e a pessoa acha que vai ter uma audiência e uma defesa. Você nunca vai transformar sua advocacia criminal. Ok? Então, a partir de hoje, pare, doutor, de querer mostrar, e eu costumo sempre dizer isso, quando você vai no médico, você quer os exames. Se eu falar para você agora que você tem uma doença, só por boca você vai embora. Não vai, você quer um papel. E o seu cliente também ele quer um papel. Então venha comigo aprender a transformar a sua advocacia e transforme ela. E faça assim como Pedro. Saia dessa advocacia generalista, viver só de defensoria pública. Sabe para quê? Para que você possa, sim, viver da advocacia criminal. Isso é um sonho realizado.